Bom dia, pessoal. Bom dia, Sora. Bom dia. Bom dia, Sora. Bom dia, gente. Vamos lá, pessoal. Tarefas, a 29 já corrigimos, a 30 já comentamos, 31 e 32, gente. Bom, a tarefa 31 eu já tinha comentado com vocês na aula passada, que vocês tinham que escolher aí uma história em quadrinhos. A gente vai, inclusive, utilizá-la, não sei se ainda hoje, mas com certeza na quinta-feira. Tarefa 32 e a 33, que são as interpretações das tirinhas. Vamos lá. Então, a Mafalda é uma tirinha da Mafalda. Alguém está ali abrindo a porta. Aí diz: todos os dias mandamos um pai e é isto que esse maldito escritório devolve? Quem está girando a chave na fechadura na porta no primeiro quadro? Quem que é, gente? O pai da Mafalda. Essa pessoa vai entrar ou sair de casa? Essa pessoa vai entrar em casa. 2. Somente examinando o primeiro quadro podemos responder corretamente a questão anterior? Não dá para saber que é o pai dela. Ou foi preciso examinar os outros quadros para chegar à conclusão? Os outros, né? Parece uma mão masculina, mas não dá para saber que é o pai dela. Na fala do último quadrinho, a personagem Mafalda usa o pronome isto para chamar a atenção da mãe para quem? Para chamar a atenção da mãe para o pai. Em que estado se encontra essa pessoa? Extremamente cansado, né? Extremamente cansado. 4. Nenhum quadro nos mostra como é o dia de trabalho do pai no escritório, mas a tira nos permite imaginar como é esse dia de trabalho. Escolha pelo menos um adjetivo para caracterizar esse dia de trabalho. Como que a gente pode colocar que esse dia de trabalho foi o quê? Cansativo, cruel, bárbaro, pesado. Qual é o efeito provocado pelo negrito usado na palavra isto? Está em negrito para poder chamar a atenção. Escrevam aí, corrigido oralmente, 23/6. Corrigido oralmente, 23/6. Depois nós temos lá a tirinha gato e gata. Puxa, estou no meu sonho. Isso quer dizer que eu posso fazer o que der na telha. Uau, por onde começo? Aí ele dorme. Qual é o efeito de humor dessa tirinha? Ele poderia fazer qualquer coisa que quiser, Exatamente. mas decidiu dormir. Exatamente, né? Então, o efeito de humor é ele poder fazer qualquer coisa, mas escolher fazer o que estava realmente fazendo, que é dormindo. Que recurso foi usado nessa tirinha para mostrar que a personagem está sonhando? Os quadrinhos em formato de balões. Os quadrinhos em formato de nuvens. Os quadrinhos em formato de nuvens. Imagine outras maneiras de informar ao leitor que é uma história de quadrinhos em que o personagem está sonhando. O que mais que ele poderia fazer para mostrar que o personagem está sonhando? Poderia usar o balão de pensamento, poderia usar uma legenda escrevendo que o personagem está dormindo. 4. Na tira, o contorno do quadro fez falta para compreender a narrativa? Percebam que não tem contorno aí no quadro. Faz falta não ter contorno no quadro? Não, né? Não faz falta, não tem contorno nesses quadros. Por quê? Porque a própria nuvem já faz esse papel aí dividindo os quadrinhos. Porque a própria nuvem
já faz esse papel para dividir os quadros. Quais as interjeições usadas nesse quadrinho? Nós temos duas. Quais são? Puxa e uau. Puxa e uau. Puxa revela um sentimento de Admiração? Admiração? surpresa. Surpresa. E uau, um sentimento de alegria, satisfação. Escrevam aí, corrigido oralmente. Corrigido oralmente. E a data de hoje. Muito bem. Vamos voltar agora lá para a apostila, gente. Lá na página 47. Então, vamos lá. Então, nós vamos continuar os nossos estudos gramaticais. Bom, vocês sabem que o verbo, ele é uma classe gramatical que indica ação, estado ou fenômenos da natureza, certo? Isso vocês viram no 6º ano nas classes gramaticais. Agora, nós estamos estudando a análise sintática, que é a relação de uma palavra com a outra dentro de uma oração. Então, recapitulando, oração são frases que contêm pelo menos um verbo. A oração ela é formada de sujeito, que vocês já viram 3 tipos, sujeito simples, composto e oculto, e predicado. Dentro do predicado tem vários tipos de palavrinhas, uma delas é o verbo, tá? Os verbos, eles podem ser de 2 formas. Ou ele é chamado de transitivo, ou ele é chamado de intransitivo, tá? O verbo transitivo, ele é aquele que precisa de complemento, que ele sozinho não passa a informação completa. E o verbo intransitivo é aquele que sozinho ele já termina a informação da frase. Então, olha lá, ó. Ele dança. Ele é o sujeito, dança é o verbo. Eu não preciso de mais nada aqui para mostrar para mim alguma outra informação. Só ele já passa a informação completa. Então, eu digo que esse é um verbo intransitivo, porque ele sozinho passa a informação completa da frase, tá? Agora, quando eu preciso de um complemento, de algo a mais para poder completar o sentido dessa frase, eu tenho um verbo transitivo. Então, sentido completo, intransitivo. Sentido incompleto, transitivo. Aí, dentro do verbo transitivo, eu tenho 2 opções. O transitivo direto e o transitivo indireto. Qual é a diferença, gente? A única diferença é que no transitivo indireto eu vou ter uma preposição. Vamos massacrar. Vamos massacrar quem? Os inimigos. Eu não tenho preposição. Se eu não tenho preposição, ele é transitivo direto. Agora, quando eu falo, ela desconfia de quem? De quem? De você. Então, aí eu tenho o verbo transitivo indireto. Então, recapitulando, verbo transitivo é aquele que não precisa de complemento. Ele sozinho já passa o sentido completo da frase. Verbo intransitivo é quando eu preciso de complemento. Eu tenho verbo transitivo direto, que é quando eu não tenho preposição. Vamos massacrar quem? Não tem preposição. Preposição, palavras que servem para unir outras palavras. Matéria de 6º ano, tem que saber de cor isso aí, gente. Ela desconfia de você. Desconfia de quem? De você. Ok? Tá.
Agora, como que chama essa palavrinha aqui que vem depois do verbo? O inimigos e o você. Como chama essa palavrinha? Essas palavrinhas que vêm depois do verbo, elas se chamam objeto, certo? Se eu tenho um verbo transitivo direto, o meu objeto ele vai se chamar objeto direto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, o meu objeto vai ser indireto. Então, inimigos é o objeto direto do verbo massacrar. Por quê? Porque o verbo é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque não precisa de preposição. Você é um objeto indireto do verbo transitivo desconfia. Por quê? Porque ele tem preposição. Certo, gente? Então, dois tipos de verbo. Aquele que não precisa de complemento, que é o intransitivo, e aquele que precisa de complemento, que é o transitivo. Dentro do transitivo tem o transitivo direto, que não precisa de preposição, e o indireto, que precisa de preposição. O complemento desses verbos se chama objeto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, meu objeto é direto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, meu objeto é indireto. Certo, pessoal? É isso, tá? Aí, lá na página... Deixa eu colocar para cima aqui. Lá na página 49, eu tenho essa tabelinha aqui, ó. O que é essa tabelinha? É quando os pronomes oblíquos são objetos, tá? Os pronomes oblíquos, eles sempre são objetos dos verbos. Toda vez que eu tiver esses aqui que estão aqui, eu vou ter objeto direto, aqui embaixo do transitivo direto. Toda vez que eu tiver esses outros que estão aqui, eu vou ter o objeto indireto. Ah, professora, mas tem o me, te, se, nos e vos que é igual para os dois. Como que eu vou saber? Vendo se tem preposição. Se tem preposição, ele vai ser indireto. Se não tem preposição, ele vai ser direto. Isso aqui vai cair na atividade da semana, tá? Se eu não me engano, dessa semana e da semana que vem, essa tabelinha. Então, é só você ver. O pronome oblíquo que está na frase, ele está nessa parte ou está nessa parte? Se for aqui, é objeto direto. Se for aqui, é objeto indireto. Certo? Agora, abram o caderno de vocês. Abram o caderno de vocês. E escrevam o que eu vou ditar rapidinho. Abram o caderno de vocês e escrevam o que eu vou ditar. Coloquem aí de título. Transitividade verbal. Transitividade verbal. Número 1. Grife, grife. Os verbos. Grife os verbos. E os objetos. Grife os verbos e os objetos das orações abaixo, das orações abaixo, e classifique em
transitivo, dois pontos, direto ou indireto, direto ou indireto, ou intransitivo, ou intransitivo. Ponto na mesma linha. Os objetos em direto ou indireto. Então, é isso. Eu vou dar as frases e vocês irão grifar o verbo, grifar o objeto. Classifica o verbo, classifica o objeto, tá? Letra A. Daremos para a moça, daremos para a moça a ajuda necessária. Daremos para a moça a ajuda necessária. Daremos para a moça a ajuda necessária. Duas linhas, letra B. O trabalho produz riqueza. O trabalho produz riqueza. O trabalho produz riqueza. Letra C. As pessoas gritavam. As pessoas gritavam. As pessoas gritavam. Próximo. Pedro gosta de viajar. Pedro gosta de viajar. Próximo. Chamei um mecânico. Chamei um mecânico. Chamei um mecânico. Próximo. O pneu furou. O pneu furou. Próximo. Entregou os documentos. Entregou os documentos. Entregou os documentos. Próximo. Fui para a escola. Fui para a
escola. Fui para a escola. Próximo. Busquei minha irmã. Busquei minha irmã. Próximo. Tá bom já. Tá? Então, achar o verbo, achar o objeto, classificar o verbo, classificar o objeto. Só uma coisa, não se esqueçam. Verbo intransitivo não tem objeto, tá? Não tem complemento, não tem objeto. Só tem complemento o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto, tá bom? Uns 10, 15 minutinhos aí para vocês fazerem.
Professora, Pode falar. eu só tenho uma dúvida, tipo assim, se você, o pessoal oblíquo não tiver o pessoal oblíquo, como que eu vou classificar? Nenhum desses tem um oblíquo. Você vai classificar pela preposição. Você vai ver se o verbo tem a necessidade ou não da preposição, se tem a preposição na frase. Se tem a preposição, é transitivo indireto. Se não tem a preposição, é transitivo direto. Se não tem complemento nenhum, o verbo basta é intransitivo. Ah, tá, obrigada. Ali é só um tipo, tá? Quando tiver o pronome oblíquo, aí você olha nessa tabelinha. Se tiver, senão não.
Sora, Sim. assim, eu tô com dúvida ainda, não entrou na minha cabeça. Eu não entendi ainda como é o verbo transitivo direto ou indireto. A diferença é que o transitivo indireto tem preposição e o direto não tem. Então, você olha na frase. Se tem preposição, é indireto. Se não tem, é direto. Ah, obrigada. É só a preposição que muda. Tá. Professor, Sim. só tira uma dúvida. Para descobrir o objeto se ele é direto ou indireto, como É que eu... só você ver o verbo. Se o verbo Ah, tá. for transitivo direto, o objeto é direto. Se o verbo for transitivo indireto, o objeto é indireto. Ah, tá. Obrigada. Tá? Sora, e o objeto ele vem antes do verbo, né? Não, depois. Mariana comprou uvas. Qual que é o objeto? Uvas. Sempre depois. O objeto vem depois do verbo. Entendi. Igual nos exemplos que a gente viu na apostila. É, como que daremos para a moça a ajuda necessária. Ajuda é o verbo, necessário é o objeto. Então, aí você tem que analisar se o verbo vai precisar ou não de objeto. Ah, tá bom. Ajuda não é o verbo, tá? Ajuda não é o verbo da frase. Olha o sujeito.
Pessoal, 2 minutinhos eu vou começar a correção, tá? Vamos lá, pessoal, que é bom que vocês tiram as dúvidas. Letra A. A letra A é: daremos para a moça o apoio necessário, é isso? É, Tá. Qual que é o verbo? daremos. Daremos. Daremos para quem? Para a moça. Então, esse verbo ele tem complemento e ele tem preposição. Para é preposição. Então, esse verbo daremos, qual que é a classificação dele? Ele vai ser um verbo Direto. transitivo Indireto. indireto, porque tem o para, certo? E o moça vai ser o objeto indireto. Letra B. Qual que é a letra B, gente? O trabalho produz riqueza. O trabalho produz riqueza. Qual que é o verbo? Produz. Produz. Produz o quê? Eu preciso de preposição. Eu preciso de complemento. Eu tenho preposição? O quê? Não. Não tenho preposição. Então, esse verbo ele vai ser um verbo transitivo direto. E riqueza vai ser o objeto direto. Próximo. Qual que é o próximo? As pessoas gritaram. As pessoas gritavam. Tem complemento para esse verbo, gente? Não. Não. Então, ele é um verbo intransitivo. Tá vendo? Não tem complemento, nem verbo intransitivo. Acabou. Não tem objeto. Próximo. Pedro gosta de viajar. Qual que é o verbo? Gosta. Gosta. Gosta de. Ele gosta de quê? Tem preposição? Sim. Sim. Então, se eu tenho preposição, o meu verbo gostar vai ser um verbo Transitivo indireto. transitivo indireto. E viajar, que é o meu objeto, vai ser um objeto indireto. Indireto. Depois, chamei um mecânico. Qual que é o verbo? Chamei. Chamei. Chamei o quê? Tem preposição? Sim. Tem? Qual que é a Não. preposição aí? Eu não tenho. Um é numeral, não é preposição. Ou artigo, aqui no caso é artigo, não é? Então, chamei o quê? Não tem preposição. Então, meu verbo chamar é um verbo Direto. transitivo direto. E mecânico é o objeto direto. Então, se o verbo é transitivo direto, o objeto é direto. Se o verbo é transitivo indireto, o objeto é indireto. Entregou os documentos. Qual que é o verbo? Não, é o pneu Ah, furou. tá, desculpa, o pneu furou. O pneu furou. Qual que é o verbo? Furou. Furou. Tem complemento? Não. 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 Então, é um verbo. Transitivo direto. 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 Se não tem complemento, ele é um verbo Transitivo. Direto. intransitivo. Gente, se não tem complemento, é intransitivo. E o pneu? O pneu é complemento? Não, o pneu é sujeito. Quem é Porque que ele furou? vem O pneu. Hã? Porque ele vem antes. Porque é o sujeito. Porque é o sujeito. O sujeito não é complemento. O sujeito não pode ser complemento, Ah, ele é objeto. tá? Não entendi, meu bem. Sujeito é uma coisa, objeto é outra. O que é sujeito? É quem faz a ação verbal. O que é objeto? É o complemento do verbo. Se ele é sujeito, ele não pode ser objeto.
Entendeu? Entendi. Se ele é sujeito, não tem como ele ser objeto. Ou ele é sujeito ou ele é objeto, tá? Então, o pneu é o sujeito. Furou, terminou aí. Verbo intransitivo, porque não tem complemento, gente. Presta atenção. Próximo, entregou os documentos. Qual que é o verbo? Entregou. Entregou. Entregou o quê? Tem preposição? Tem, gente? O quê tem preposição? Estudar preposição, turminha. Matéria de sexto ano, pode estudar. Tratem de estudar preposição. Preposição de, para, com, contra, ante. Estudar preposição. Tem preposição nessa frase? Entregou os documentos? Não. Não. Não tem preposição. Se não tem preposição, o verbo entregar é um verbo? Intransitivo. Não, gente, eu não estou falando que não tem complemento, não tem preposição. Se ele não tem preposição, ele é um verbo Transitivo e direto. transitivo direto. E o meu objeto documentos entregou o quê? O objeto, ele é a resposta do verbo. Entregou o quê? Os documentos. Documentos é objeto direto, tá? Próximo. Fui para a escola, né? Fui para a escola. Qual que é o verbo? Fui. 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 Fui para onde? Tem preposição nessa? Tem. Tem. Para. Então, meu verbo, ele é um verbo Indireto. Transitivo indireto. transitivo indireto. E qual que é o complemento? Escola. Escola é o objeto indireto, tá? Depois, busquei minha irmã. Qual que é o verbo? Busquei. Busquei. Busquei o quê? Tem preposição? Não. Não. Não tem preposição. Se não tem preposição, o É meu transitivo verbo ele é um direto. verbo transitivo direto. E minha irmã é o complemento, objeto direto. Tem mais algum ou acabou? Acabou. Só isso. Acabou? Escrevam aí, corrigido oralmente. Corrigido oralmente, 23/6. Corrigido oralmente, 23/6. Estudem preposição, tá? Para poder achar os objetos indiretos, tem que conhecer as preposições. Alguma pergunta, gente? Não. Eu fiquei meio confuso no começo. Tá, mas tem alguma pergunta? Não. Nenhuma pergunta? Tudo certo? Sim. Então, tá bom. Então, boa aula para vocês, que vocês têm outra aula agora, né? Boa aula para vocês e até quinta-feira, gente. Quinta-feira a gente continua, tá? Tchau, senhora. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.